sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Entradas Extras, a edição de número 22, e você pode ver que houve um rebuliço aqui, mudou tudo, está tudo diferente, o que não mudou é o nosso amor por esse esporte beisebol, e também Felipe Martins, né? Estamos aqui sempre Han Solo e Chewbacca para mais uma edição de Entradas Extras. Seja bem-vindo, meu querido, é sempre um prazer. Valeu, Natan. Hoje recebendo visitas, né? Muito bom abrir a casa, o espaço na mesa para mais gente. Sejam bem-vindos, Henrique e Luquiba. Vamos falar de beisebol, bastante coisa acontecendo. A gente vai ter uma semana atípica, né? Com pausa aí no beisebol para a gente ver jogo de estrela, enfim, bastante coisa rolando. E pela primeira vez gravando comigo, acho que com o Felipe também, o Luquiba, velho de casa já, né? Quem é do Tailgate acompanha o Zonecast, conhece. Um prazer falar com você, Luquiba, também torcedor do Boston Red Sox, assim como o Felipe. Obrigado, meus queridos, é um prazer estar aqui. Velho de casa, nem tanto, eu acho que o Henrique é mais velho do que eu, né? Então, eu acho que aí fica só com ele. Mas vamos falar de beisebol, faz muito tempo que eu não falo de beisebol, vai ser um prazer aqui resgatar esses tópicos aí. E por último, portanto mais careca, Henrique, o meu querido, o meu chegado lá dos Gigantes do Beisebol. São muitas emoções vividas, são muitos podcasts gravados, mais de 50 edições gravadas juntas, né, Henrique? Então, eu não preciso te apresentar, não. A gente é de casa, a gente é amigo, a gente faz um trenzinho, uma coisa gostosa junto. Então, hoje o podcast é só Red Sox e Giants. Se você torce para Dodgers ou para Yankees, me perdoe. Se você torce para Dodgers ou para Yankees, já começou errado, né? Aquele negócio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, qualquer um que seja um anti-Yankees é meu amigo. Tô até com as camisas aqui, quem estiver vendo, ó, né? Para representar. E são muitas emoções, muitos trenzinhos, né? Eu cuido dos filhos do Natan, para quem não sabe. A gente gravou muitos podcasts, inclusive, que não foram ao ar, não vou dizer porquê também, né? Não é como se alguém tivesse, né, esquecido de editar e publicar, assim. Mas queria dizer também que se o chefinho, que não está aqui, é o Han Solo, eu sou o Chewbacca dele. É peludo igual, né? Só não tem pelo na cabeça, assim como o Felipe Clemente. Então é uma bela amizade também. Mas pra gente finalizar aqui... careca, o implante já está resolvido, né? Não falta pelo para tirar. Verdade. Agora, pra gente finalizar aqui, primeira parte, redes sociais na tela, para você que tá vendo por vídeo, tá aí para você que tá só nos escutando, @entradas_extras no Twitter, Tailgate Zone no Facebook, @Tailgate Zone no Instagram. Tem aquela rede social nova lá também, né, do Instagram. Você pode encontrar o Tailgate Zone nela, e www.tailgatezone.com.br no site. Você confere os nossos textos e tudo mais nesse site tão maravilhoso. Vou fechar aqui e voltamos já na parte alta da entrada. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Como sempre, religiosamente, nós falamos sobre o Pan-Americano, né? Só que antes eu quero dar um aviso para mostrar que isso aqui é um jornalismo imparcial, tá? Estou aqui com o meu Jack Robinson para provar que não tem ódio com ninguém, nenhum time. Então, é um jornalismo imparcial. Jack Robinson aqui hoje representando o Fernandão, estará aqui conosco na gravação. Mas falando de Pan-Americano, Felipe, em outubro, né? Cada vez mais próximo, faltam poucos meses para nós irmos para o Chile, estamos planejando mais materiais para soltar daqui para lá, mas a viagem está mais próxima e, como sempre, pedimos a ajuda do nosso querido ouvinte. Pois é, Natan, a gente está aí há 106 dias da abertura oficial, né, dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O beisebol especificamente começa 2 dias antes, né? Dia 18 já tem jogo rolando, já estaremos por lá. Como a gente vem falando, né, Natan? O projeto do Tailgate é um sonho compartilhado, então a gente tem divulgado bastante a campanha, tem bastante coisa ainda que vai rolar, que a gente vai divulgar. A ideia é, né, conversar com os atletas, trazer gente mesmo que estará lá do outro lado, né? A gente está do lado de fora do campo, mas trazer quem vai de fato competir pelo Brasil em busca dessa medalha inédita. E, enfim, ainda temos a meta a alcançar, né? Tem um valor, como a gente falou já semana passada e retrasada, tá passando o link aqui embaixo, você pode ler certinho, entender quais
quais são, qual é a ideia, né? Qual é o tamanho desse projeto, todos os gastos envolvidos, o investimento que a gente precisa fazer. Se você puder contribuir financeiramente, muito bom, a gente agradece bastante. Mas também, se você não pode agora, né, compartilhando esse projeto, essa ideia, você ajuda a gente diretamente, inclusive, né? Porque quanto mais gente souber do projeto, mais fácil é da gente alcançar esse objetivo. Estaremos lá, mas a ideia é que mais gente participe desse projeto todo e que a gente leve toda a comunidade, enfim, de fãs de beisebol lá para o Chile com a gente. Natan? E, pessoal, né, Luquiba não teve oportunidade de vir aqui ainda no Entradas Extras falar do PAN, né? Então a gente tem um sonho, Luquiba, além de ir para o Chile, é a medalha inédita. Então você não teve aqui ainda, você não falou ainda para o nosso ouvinte específico do Entradas Extras. Qual é a sua expectativa, né, para o Chile, para o Pan-Americano e para a medalha inédita que com certeza a gente vai arrumar? Olha, meu querido, eu sou eterno otimista, né? Você tem ideia de torcer décadas aí praticamente pelo Celtic na draga e pelo Bruins também, então eu sou eterno otimista, sempre buscando o impossível. E eu acredito que o Brasil tem a chance, se de repente cai no chaveamento favorável, de repente pega ali uma coisinha ali, uma coisinha aqui, dá para beliscar uma medalha assim. Eu acredito que pode ser que role, sim. E para quem não sabe também, o Henrique é um dos fundadores do movimento Tesão no Pan, que é a forma por extenso do TZ no Pan. Então a gente precisa escutar, né, o fundador do Tesão no Pan, que é o maior tesão também do Hemisfério Norte quando está lá e do Hemisfério Sul quando está aqui. E assim, vamos falar que é importante que o reforço do tesão no PAN é essencial para o Brasil levar essa medalha, né? Então, você apoiando o Tailgate lá, você diretamente, nem indireto não, diretamente está apoiando essa medalha inédita que o Brasil vai buscar. E assim, sendo sincero, tem chance, né? A gente, claro que precisa esperar saírem os rosters, né, os elencos para ter certeza, mas é uma medalha que dá para buscar, dá para a gente brigar, sim. É isso aí. Agora vamos começar a falar logo de PAN agora, né? Que é a nossa primeira pauta de hoje. Felipe, temos mais 3 seleções classificadas para os Jogos Pan-Americanos, né? Cuba, Venezuela, Porto Rico e México. Ou seja, eu não sei contar, são 4. Então, nesses jogos aí centro-americanos de El Salvador tiveram uma vaga que deram de graça para Porto Rico lá no final, que já seria uma vaga destinada a uma seleção que não se classificasse, seria a primeira do ranking. Resolveram dar para Porto Rico, para a República Dominicana, no caso, confundi, porque eles não tiveram como jogar todos os jogos, né? Foram mais de um dia com jogos adiados por conta da chuva, como você falou. Então conta um pouco para a gente aí dessa passagem dos jogos centro-americanos do Caribe. Bem resumido, Natan, é exatamente isso que aconteceu, né? A edição dos Jogos Centro-Americanos do Caribe desse ano foi em El Salvador e praticamente todos os dias à noite choveu, né? Então, em geral, a rodada acabava mais cedo, né? A casa deixou o jogo de El Salvador por último, né? Para que as pessoas pudessem acompanhar a torcida, né? Pudesse participar. O El Salvador foi o país mais prejudicado em termos de calendário, acabou que não faria diferença, porque os jogos que jogou acabou perdendo, né? Foi o pior time com certa folga. A disputa foi bem melhor, né? Principalmente México e Venezuela, encabeçando aí até metade praticamente do torneio, não tinham perdido nenhum jogo. Aí as coisas começaram a bagunçar, né? O terceiro dia de competição não aconteceu por conta da chuva e simplesmente a organização não colocou esses jogos para serem jogados em nenhum dia, né? Outros jogos que foram adiados pela chuva foram jogados ao longo do torneio, né? Foram 7 ou 8 dias de torneio, mas esse terceiro dia inteiro, né? Uma rodada cheia não aconteceu. Poderia sim impactar a classificação caso fosse jogada, né? Principalmente Curaçao tinha chances de se classificar com mais uma vitória, principalmente porque jogaria contra a República Dominicana, se eu não me engano, então era um confronto direto, né, pela vaga, mas enfim, não aconteceu, e aí, de novo, né, a organização do beisebol na América Latina fazendo coisas esquisitas, né, para quem acompanha sabe que as coisas são bem bagunçadas. Lá atrás eles tinham anunciado que provavelmente a última vaga seria por meio de ranking, né, do ranking da Confederação Mundial de Beisebol e Softball,
que hoje seria Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não participou de nenhuma classificatória, outra, né? Não participou dos Jogos da Juventude, não participou do classificatório pan-americano, tinha grande chance de cair no colo, né? Ser convidado para participar do torneio, mas não foi. No último dia, né, de torneio, que seria aí a disputa para as medalhas mesmo, né? Para ver quem ficaria com, enfim, ouro, prata no torneio, não teve todo o calendário de jogos, e aí a organização simplesmente decidiu que México foi o melhor da primeira fase, então o México ganha ouro, Cuba ficou com a medalha de prata, né? Seria a disputa da medalha principal. Venezuela ganhou o bronze e a República Dominicana recebeu de presente a classificação para os Jogos Pan-Americanos, né? Agora a gente tem as 8 seleções definidas já, como o Henrique falou, não temos informação sobre elenco. Muito provavelmente desses 4 países meio que repita o que foi dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe. O Brasil vai sair a listagem final no dia 23 de agosto, mas coisa que também a gente já vem falando aqui há muito tempo, existe uma lista de pré-convocados de 60 e poucos nomes para cada seleção, e os países podem fazer movimentações, né? O que não pode é adicionar um jogador depois da lista de pré-convocados. Então, certamente o time do Brasil vai estar entre esses nomes, que inclusive a gente tem no nosso site, né? A listagem, você pode conferir lá. Um último detalhe, Nathan, que enfim, pipocou, né? Do último Pan-Americano para agora, os 3 últimos times que ganharam medalha, né? Não vão participar dessa edição. Então, Porto Rico tinha vencido ouro, ficou nessa classificatória dos Jogos Centro-Americanos. O Canadá caiu no outro classificatório que aconteceu na Argentina, tinha vencido a medalha de prata, não vai participar. E Nicarágua também não vai participar, também não conseguiu classificação nesse último torneio. É difícil, né? A gente está vendo aí pelo menos 3 países que estão sobressaindo. México, Venezuela e Cuba estão vindo com bastante força para a competição. O Cuba dispensa comentários, no caso, né? É o grande campeão do beisebol na América Latina, mas Venezuela e México, por terem ligas profissionais muito bem estruturadas, largam bastante na frente, principalmente em relação ao Brasil, né? Então, a parte preparatória do Brasil está sendo bem intensa, ainda tem pelo menos uns 5 ou 6 dias de treinamento conjunto. Vai ter um período de amistosos, como a gente comentou aqui em outros episódios. Provavelmente no entorno aí do feriado de 7 de setembro, a seleção do Chile vem para o Brasil para uma série de amistosos contra a seleção brasileira, né? Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que certamente a gente vai ter a divulgação quando tiver tudo confirmado. É isso, né? Agora a gente fala um pouco sobre os jogadores do Brasil pelo redor do mundo, como bem dito na coluna Nosso Beisebol do mestre Felipe, né? Jogadores que sua grande maioria estão na lista dos pré-convocados para integrar a seleção no PAN. Então a gente começa falando com jogadores que estão jogando já em um nível mais avançado e estão jogando fora dos Estados Unidos, né, Luquiba? A gente tem o Bo Takahashi lá no Japão, o André Rienzo no México, o Leonardo Reginato no México e o Thiago da Silva também no México. São 3 jogadores lá no México, né? O Rienzo não teve um começo tão bom como se esperava dele, mas aos poucos vai se recuperando, ainda longe do que a gente espera do Rienzo. O Reginato, por sua vez, é o melhor jogador do Brasil, provavelmente no mundo hoje, em termos de desempenho, né? Tá jogando muito o Reginato, bateu um walk-off ontem no dia 5/7, então é um dos caras que mais vem rebatendo lá no Águas Calientes, um dos caras que mais vem rebatendo na Liga Mexicana. O Takahashi vem sendo cada vez mais utilizado no Japão e o Thiago da Silva também com boas atuações lá pelos Generales de Durango. Exato, eu confesso que eu não acompanho muito, tive uma ajuda colinha aí do nosso querido Felipe Martins, mas os números são bons mesmo, né? O Takahashi, ele tá, pelo menos em junho, né? Ele jogou 5 partidas, 5.2 entradas, com 4 rebatidas cedidas, 3 corridas merecidas, 2 walks e 6 strikeouts. Para um nível que ele joga, né? De estar sempre entrando no final dos jogos, em situações importância, né, do bullpen. Então, são números bem interessantes, né, para uma liga japonesa. A gente teve também o Thiago da Silva, que jogou 4 partidas, foi 20.1 entradas arremessadas, 21 rebatidas cedidas, 9 corridas merecidas, sendo uma delas por home run, 6 walks e 9 strikeouts. São números também bem fortes, né, pro Thiago. Aí você falou do Rienzo, sim, o Rienzo tá
né, um pouco mais instável, né? Ele teve 16,1 entradas arremessadas, 20 rebatidas, 17 corridas cedidas, né? Acho que é um número um pouquinho mais elevado. 2 home runs, né, dessas corridas. Ele está com 14 walks, em compensação 21 strikeouts, né? Então está mostrando que ele está buscando strikeout, e é por isso que acaba tendo número elevado aí de walks. E o Reginato, que você já cantou aí a bola, né? Ele teve 80 idas ao bastão, com 30 rebatidas, 15 corridas anotadas, 16 impulsionadas, 2 walks e 11 strikeouts. Ele está com uma média de quase 40%, né, no bastão, está com 37,5%. Ele está com uma média de base de 45% e um slug de 40 e poucos por cento também, tá? O número dele está digno aí de All-Star de MLB. É isso, e Henrique, você que, assim como eu, gosta, né, de ver ligas menores, talvez pelo caos, talvez pela esperança de falar, pô, vi aquele cara lá desde o começo, né? Nós temos nossos brasileiros também, nós costumamos falar que os nossos gostosinhos são os jogadores do Giants que estão lá. Eu não sei que termo a gente usa para os jogadores do Brasil que estão lá, mas são igualmente gostosos, tá? Nossos brasileirinhos. Nossos brasileirinhos, nossos brasileiros gostosos, a começar pelo Thiago Vieira, né, Henrique, que já tem uma carreira na MLB, foi um cara que teve uma carreira consolidada na NPB, começou muito bem, arrebentando lá na AAA dos Brewers. Nós falamos dele no podcast, obviamente o desempenho caiu, mas o Felipe fala de uma forma mais séria, né? Os jogadores se acostumam ao arremesso do cara, então o Thiago Vieira ainda assim jogando muito bem, com chance de subir para a MLB ainda essa temporada. A gente tem o Mohashi também, que está jogando bem, voltou a ser mais utilizado lá nas minors do Blue Jays. Eric Pardinho também com chance de subir mais uma liga este ano. E o Gabriel Barbosa, lá do Colorado Rockies, né, não joga no melhor local do mundo para chegar na MLB, porque é Colorado, mas ainda assim, como fala o Felipe sempre, que dizem, né, ter o melhor controle da farm de Colorado. Pois é, e você falou aí dos brasileirinhos que a gente vê, né, desde sempre, e o Thiago Vieira, realmente, assim, a primeira vez que eu vi ele foi nas eliminatórias para o World Baseball Classic 2013, que foi o que a gente se classificou. E ele era o closer do time com 19 anos e fechou o jogo da classificação contra o Panamá, no Panamá, com acho que 2 ou 3 em base, ele conseguiu eliminar os 3 na nona entrada, sendo que 2 eram de Major League na época, né? Não eram veteranos, eram jogadores que estavam na Major League, estavam lá para tentar classificar o Panamá para o World Baseball Classic, né? E o Thiago Vieira fechou a porta lá, coisa linda. Voltou, né, para os Estados Unidos esse ano, depois de uma passagem pelo Japão. E assim, ele estava muito bem. Junho não foi tão forte quanto ele estava em maio e abril, ele estava muito bem, né? Ele voltou a ter número de walks alto, que sempre foi o grande problema dele aí, tá agora na AAA do Brewers, como você falou. Mas assim, foram 9,1 entradas com 11 corridas, cedidas, 3 home runs, 16 rebatidas, 7 walks e aí 13 strikeouts. Os números do ano dele ainda são bons. E é isso, ele teve um mês muito irregular, muitos altos e baixos. Teve 4 participações que ele passou zerado, 4 que ele cedeu múltiplas corridas, né? Então, assim, se ele controlar os walks, já é um grande passo aí para ele voltar para o radar do Brewers e poder aparecer na temporada. Ele chegou, se não me engano, a ser promovido uma vez, só que ele voltou para a AAA sem ter entrado em nenhum jogo do Milwaukee. Passando aí para os do Blue Jays, né? A gente tem o Rafael Ohashi na Single A, no Dunedin Blue Jays, e ele está muito bem. Ele passou ele aliás, está esse ano inteiro como titular, né? Abrindo as partidas. Ele está aguentando mais ou menos 5 entradas em todas as partidas. Teve um mês de junho, no caminho inverso, né? Foi um mês de junho excelente dele, cedendo muito poucas rebatidas, muito pouco contato fraco, que é importante também. Então, foram 20 entradas, só 15 rebatidas, só 6 corridas cedidas, sendo 2 por home runs. E aí, 10 walks, 16 strikeouts, não é ideal, mas ele teve, na verdade, uma partida que ele cedeu 5 walks e só 4 strikeouts, que acaba piorando esses números, né? Mas, em geral, ele está com um controle bem bom.
O Eric Pardinho, ao contrário, ele teve um mês de junho pior, né? Com mais problemas, mais walks, mais rebatidas. Foi bem irregular, igual do Thiago Vieira. Não é um grande problema, porque você pode corrigir isso. E assim, é importante sempre falar que as minors estão feitas para você evoluir, não para você ter números bons, né? Você pode passar, às vezes, um jogo inteiro, ou um mês inteiro que seja, forçando, sei lá, a sua bola curva para você aprender a jogar ela, a arremessar direito. Então, seu número pode ser horrível, mas se você estiver evoluindo a bola curva, é a única coisa que importa, né? Então, importante lembrar isso, um exemplo só. E ele teve 12,1 entradas no mês, com 18 rebatidas, 16 corridas, sendo 4 home runs, 8 strikeouts, 8 walks e 16 strikeouts, pelo Vancouver Canadians, que é a high A do Blue Jays, né? Aliás, importante falar que o Rafael Orrache teve uma vitória no mês e teria tido 2 se o bullpen não tivesse entregado o bullpen do Nedinho aí, deixando ele na mão. Por fim, o Gabriel Barbosa, que está na Single A do Colorado Rockies. Como você falou, Colorado é um lugar ruim, né, para arremessadores, mas as minors dele são melhores, né? O Fresno Grizzlies, que é onde ele está, inclusive já foi minor do Giants. É um lugar bem ok, perto de São Francisco até, não atrapalha os arremessadores. E ele está muito bem, ele está aparecendo no meio das partidas como book reliever, como se chama, né? Entrando do bullpen para arremessar muitas entradas. E ele fez 4 partidas, ele ganhou 4, saiu com a vitória em 3 delas. Ele já fez uma em julho que também saiu com a vitória. São, se eu não me engano, 6 vitórias no ano já para o Gabriel Barbosa. E 16 entradas, 15 rebatidas, só 3 corridas cedidas, 1 walk e 20 strikeouts. É um número excelente, excepcional. Ele tem 21 anos já, acho que é um forte candidato a subir para a High A em breve, porque ele já tem uma idade assim, né? Tá numa idade boa para subir, não estariam forçando ele. Vamos ficar de olho, que acho que é um bom candidato a continuar evoluindo. A gente tem mais alguns, né, na Rookie League, nas ligas da República Dominicana. Não sei se vocês acham que vale a pena comentar a fundo, mas é o Pedro da Costa, no Seattle Mariners, na Rookie League. Ele teve 6 entradas aí em 5 partidas em junho como reliever, né? Tá voltando de cirurgia, está aí no ritmo de recuperação. E aí na República Dominicana tem o Kinyo Mosako, no Dodgers, o Emmanuel Madeira, no Chicago Cubs, o Sullivan Ribeiro, no Oakland Athletics, o Matheus Leles, também no Oakland, e o Gabriel Gomes, no Cincinnati Reds. É isso, né, Felipe? Até ia lhe chamar para falar da Rookie League, já que você é o nosso Mr. Brasil, botar aquela roupa lá do Vai da Van e vestir a camisa do beisebol nacional, né? O Gabriel Gomes, que foi o que o Henrique falou por último, aí segue destruindo, segue sendo provavelmente o brasileiro com os melhores números lá, né? Então conta, já que o Henrique já citou os nomes, conta pra gente um pouco a história desses caras aí da Rookie League que podem chegar na Minor League e, consequentemente, na Major League daqui a alguns anos. É um processo, né, Nathan? Todo jogador que vem aí de contratos internacionais, né? Então, em geral, os latinos, né? Eles passam por esse processo, né? Acabam sendo contratados pelas franquias, 2 anos pelo menos na República Dominicana, e começa a escadinha, vai para o Arizona ou para não lembro onde que é a outra liga, acho que na Flórida, né? Antes de fato entrar no sistema das ligas menores. É natural, como o Henrique falou, o processo não exige, vamos dizer, que o cara seja o melhor das estatísticas, é sim uma liga de desenvolvimento, né? Até essa semana saiu a informação, né? O Alek Manoah do Blue Jays tinha sido rebaixado, vamos dizer, do time principal direto para as ligas de calouros, né? O primeiro jogo dele ele foi desossado aí por caras com 18, 17 anos, que é bizarro, né? Um arremessador que brigou aí por Cy Young no passado, e aí esse ano começa a levar paulada de gente que acabou de jogar. Mas aí foi descrito justamente isso, não se preocupar muito com a estatística do jogo, porque, em geral, principalmente para arremessador, né, que é o que a gente mais tem lá, são caras que estão desenvolvendo arremessos, né? Então, a ideia é que quanto mais amostragem tenha, melhor. O cara vai ceder muita rebatida,
vai tentar ter um pouco de dificuldade para acertar a zona de strike. E aí vale sim o destaque, né, dos que estão indo muito bem, principalmente Kinyo Mosako, né? Teve um jogo mais ou menos, mas tem sido o mais sólido. E no ataque, principalmente, como você falou, Gabriel Gomes tem sido o grande destaque do Brasil, né? O Natan, spoiler, né, para quem ouve a gente, tem trabalhado numa matéria, né? Porque parece às vezes que tem muito arremessador, né? Fala, pô, a gente não tá formando outras coisas, mas aí o destaque, né? O Gabriel e o Matheus, 2 receptores, que é uma posição bem difícil de desenvolver, muito por conta do estudo, né? São caras que têm que estudar o elenco inteiro dos outros times para saber orientar o arremessador onde colocar os arremessos, né? Então, ficar de olho no site do Tailgate, a gente sempre traz essa atualização nas redes sociais também, que vez em outra surge até link, né? Ou enfim, link, vídeo dos jogos, porque essa galera é mais difícil de acompanhar porque a gente não consegue assistir em lugar nenhum, né? Então, a gente faz esse trabalho de formiguinha aí para trazer essas informações. O Brasil tem ido bem. Dessa lista, Nathan, um último destaque, só o Emanuel e o Matheus, né? Emanuel Madeira e Matheus Leles não estão pré-convocados para a disputa do PAN. Todos os outros estão na listagem. É muito improvável que os das ligas menores sejam liberados, né, em tempo, por conta até da própria temporada das ligas menores. Botacarrache também não deve ser liberado, mas a gente fica na esperança, né? Os outros podendo ir vai ser uma baita adição para esse time do Brasil, muito pelo que a gente já falou, né? A gente não tem uma liga profissional aqui, mas esses são os atletas que vivem de fato para o esporte, né? Eles jogam todos os dias, então são os que mais têm rodagem para ajudar com experiência aí para o time do Brasil. É isso, então vamos fechar aqui a parte alta da nossa entrada e a gente volta na parte baixa, como sempre, para falar de Major League Baseball. E olha só, chegamos na parte baixa da entrada e agora a gente fala dos caras da atualização da MLB, né, do top 100 prospects da liga, os caras que vão chegar em breve, ou talvez não, talvez boostem, né, daqui para lá, mas são a atualização de meio de temporada dos melhores calouros, melhores prospectos que as franquias têm para o seu futuro. E eu não vou começar chamando por ordem do melhor pro menos melhor dessa lista, mas começando falando dele, né, Luquiba, de acordo com os scouts na época, o novo Brandon Crawford, o cara foi draftado lá em 2021, na 4ª escolha do draft. O Marcelo Meyer, né, tá dando uma sofrida na Double A, como a gente comentou um pouco mais cedo, mas os scouts dele apontam que vai ser, caso se concretize isso, um baita defensor. Como você comentou também, precisa desenvolver melhor o bastão daqui para lá. Sim, eu até estava conversando com o Felipe em off, né? É porque quando você drafta um cara do high school, é risco, né? Porque assim, tem muito caminho ainda para o cara se desenvolver. Potencial sempre teve, ainda tem potencial enorme, mas até de fato conseguir transformar esse potencial e concretizar é um caminho longo, né? Até por isso, você até perguntou para mim se achou estranho ter promovido para o Double A com os números não tão bons. Às vezes até a própria explicação que até o Henrique mesmo disse, né, não é questão de número, é questão de falta de desafio. Talvez ele já tinha desenvolvido o suficiente para poder ir para o Double A, talvez ter novos desafios e aprender outras coisas. O bastão dele ainda está muito cru, né? Até disse para você que eu não acredito que suba nem ano que vem. Eu acho que ano que vem deve ser um ano dividido Double A com Triple A, e aí talvez 25 a gente possa ver ele na rotação do time, né, em que tá escalando ali banco, subir, titular. Mas, cara, o potencial ainda tem. Acho que até por isso que ele tá bem ranqueado, não tão por número, mas mais por talento mesmo. É isso, né? Se alguém quer falar algo do Marcelo, ou a gente já pode ir pro próximo Felipe aí, que é do Red Sox Nation? Não, então vamos pro próximo, né? Vamos falar do Jackson Holliday, né, Felipe? O Holliday, mais uma vez, né, o terceiro prospect seguido do Baltimore Orioles a ser o top 1 da América, né? Eles emendaram a sequência de Adley Rutschman, Gunnar Henderson e agora o Jackson Holliday, que foi draftado em 2022. Foi só ano passado. O cara, ele é muito novo, ele é 2003 e aparenta já ser outro fenômeno, como a farm do Baltimore vem formando ano sim, ano também. Agora a gente teve a chegada do Coulter, né, na liga, que jogou muito bem também, foi um dos pilares da vitória de ontem
do dia 5, quando estamos gravando contra os Yankees. Então, mais uma vez, o Baltimore Orioles se consolidando ainda mais como o melhor farm da Major League Baseball. São movimentos que a gente percebe, né, Nathan? Primeiro, esse que está sendo cada vez mais comum os jogadores já saírem meio que prontos, né? Estão passando menos tempo aí nas ligas menores, óbvio, não todo mundo, né? Mas os principais nomes, eles estão, às vezes, com 1-2 anos já estão sendo chamados para os times principais. Ano passado já teve, né? O Braves chamou, foi o Grissom, ou o Michael Harris, enfim, um dos dois também praticamente pulou a AAA, já fez o time principal. Provavelmente vai virar uma tendência, né? Que esses times com um bom sistema de formação de atletas quase que exclui aí um nível inteiro de ligas menores, né? E aí destaque, óbvio, para o Baltimore, que a gente vive falando, né? Pô, os caras estão surgindo cada vez mais com jogadores surpreendentes. Você tem aí 5 nomes praticamente, além dos que você falou, juntando com o Grayson Rodrigues, que praticamente surgiram aí uns 4, 5 anos e formam hoje o que é o time do Baltimore de fato, né? Então, também para prestar atenção como faz diferença você ter, de fato, um bom trabalho de formação, né? Não é só ter um bom olheiro, né? Enfim, você às vezes tem times que draftam um cara que está super hypado e esse cara desaparece lá no sistema porque ele não é bem trabalhado, né? Então, o Baltimore faz as duas coisas muito bem. Sabe escolher os jogadores e sabe transformar eles em bons ativos, né? Seja para utilizar no time ou, né, a gente chegando aí na deadline, sempre tem bons nomes para se trocar e acabar aprumando melhor o time, né? O Jackson Holliday é só mais um desses muitos que Baltimore tem descoberto aí ao longo dos anos. Certamente vai ser um fator aí quando subir de fato, vai ser um impacto. E aí só um outro detalhe, né, Nathan? A gente falou já em outras ocasiões, o Luquiba falou da possibilidade de Marcelo Mayer ficar para o próximo ano. Com a mudança, né, até das regras, a Major League tem agora esse incentivo para que os times comecem, né, com prospectos já no elenco principal para tentar, numa ocasião, né, do time, do atleta ser premiado com o calor do ano, o time acaba ganhando escolhas de draft, né? Então, tem grande chance aí da gente sempre ver um monte de gente, principalmente nesses times que passaram anos no processo de descobrir atletas para formar um futuro elenco, de começar com um monte de gente nova para, de fato, buscar aí essas escolhas a mais no draft. Só para complementar essa parte aí, né? Essa iniciativa da MLB de premiar os times que começam com os novatos desde o início é porque, antes disso, os times adiavam por 1-2 meses caras que já estavam destruindo na AAA, não tinham mais o que se provar, porque ao adiar por 1 ou 2 meses, você ganhava 1 ano extra, ainda ganha no caso, 1 ano extra de controle, né? Seria o 7º ano dele, porque você tem 6 anos aí sob controle do time quando chega a MLB. Então, com isso, você meio que compensa esse 7º ano que seria ganho com essa chance de uma pique extra aí muito mais rápido, né? Se você acredita mesmo no cara. E só para também falar do Holiday, ele tem outro fator, né? Eu acho que já não nem precisa falar, que é o filho do Matt Holliday. Então, assim, o cara já tem uma preparação em casa também, né? Além de você estar numa farm fantástica, que sabe desenvolver, você ainda tem também as dicas do pai, dizendo faz assim, faz ali. Então, eu imagino que tem tudo aí para arrebentar. É um baita técnico particular, né, do cara. Pois é, e assim, ele é um cara que é realmente pronto, né? Ele tá na high A ainda, claro que é cedo, mas bom olho, bom contato, velocidade, muito boa defesa de shortstop. Não tem muita potência ainda, mas também é um cara de 19 anos jogando com gente mais velha. Então, em princípio, é realmente jogador completo. E, Henrique, agora a gente fala do cara que provavelmente é o melhor defensor das minors, né? Que também foi protagonista de uma troca idiota do New York Mets, né? Trocaram o moleque pelo Javier Baez. E o Pete Crow Armstrong, para quem não sabe, o MLB nos Scouts, ela tem um número que vai de 20 a 80, sendo 80 o número máximo, e para cada atributo do jogo. No fielding do Pete Crow Armstrong, ele é 80. Para muita gente, ele é disparado o melhor defensor. Ele é um cara potente também no bastão. E
sucesso pro Cubs, né, Henrique? Conseguiram trocar o Javi Baez nos últimos anos de contrato ali já e pegou o moleque que escolheu de primeira rodada do draft e tem tudo para ser um grande outfielder pros caras aí no futuro. Pois é, o Mets, mais uma das vezes que se empolgou, né? Foi com tudo, com mais sede ao pote do que devia. Trocou o Pete Crow Armstrong, que em princípio é um bom rebatedor, não é um rebatedor espetacular, mas é bom. É bem rápido, o que ajuda. É um cara de contato e de velocidade. Embora, assim, tenha 10 home runs esse ano, 16 ano passado, então não é como se faltasse potência completa, né? Mas é o que você falou, ele tem uma defesa que é de Gold Glove. É para ganhar várias luvas de ouro, esse é o potencial dele. Múltiplas luvas de ouro. Vamos ver, claro, tudo é muito cedo, mas a gente sabe que é esse o potencial que ele tem de chegar. Tem um braço bom, mas a leitura dele no campo, né, as rotas que ele toma, é um cara muito completo para o outfield, provavelmente center field, por ser tão bom assim, né? A única maior crítica que se tinha sobre ele eram poucos walks para muitos strikeouts, mas até isso ele melhorou esse ano já, tá na Double A. Acho possível ainda ele aparecer no fim do ano, se ele melhorar, porque o Cubs não tem muito o que brigar, né? Ainda está teoricamente na briga, mas dificilmente se sustenta. Então pode querer dar uma olhada aí no Armstrong lá em setembro, quando você não conta o serviço, né, na MLB, você pode subir um novato em setembro sem começar a contar o tempo dele de Major League. Mas vamos ver, subindo em setembro ou só no ano que vem, ele é provavelmente uma das futuras estrelas da liga. Ô, Luquiba, falando em futura estrela da liga, a gente tem um cara que talvez seja o maior ET dessa lista aí de Baseball Prospects, né? Que é o Andrew Painter. O cara com 19 anos chegaria à Major League se não tivesse machucado. O Painter, né? Eu e o Henrique sofremos muito, porque por uma escolhazinha ele foi parar nos Giants, né? 13ª escolha do draft de 2021, e o Giants tinha 14ª, mas o Painter, ele tem uma bola rápida absurda, ele tem um controle absurdo, ele é absurdo em tudo que ele se propõe a fazer. E com 19 anos, né? Hoje ele já fez 20, mas ainda assim, certamente só não chegou na liga ainda por conta da lesão. É um machado gigantesco dos Phillies, absurdo, jogador, absurdo. Eu lembro desse draft muito bem, até por conta do Meyer, né, que acho que foi uma das poucas picks altas que o Sox teve nos últimos anos, que nos empolgou, do tipo, pô, esse ano vai vir um prospecto bom. E o Painter, na época, não tinha nenhuma hype em cima dele, né, ninguém falava tanto assim dele, acho que foi uma escolha até um pouco ousada, né, pelo Phillies. Eu acho que na época, né, teve alguns comentários do tipo, talvez foi um reach, não sei, e está se mostrando que não foi. Está se mostrando que foi uma escolha fantástica. Os números dele é excelente, né, tanto no ano quanto na Double A. Ele tá, para mim, acho que o mais impressionante é o whip dele abaixo de 1, mostra que é um cara que está fazendo acontecer. Aí tem o trocadilho de sobrenome, né? Pelo ser Painter, tá pintando as esquinas do strikeout, tem aquelas brincadeiras, né? Mas, cara, eu acho que tem tudo aí para esse ano mesmo, setembro, tá subindo. Eu não duvido disso, não, para ter um pouquinho de experiência. E ano que vem é um cara que vai vir para bagunçar a rotação do Phillies. Um crime, né? Ele ter tido essa lesão no cotovelo aí no Spring Training e tá até agora ainda se recuperando. Fez uma sessão de bullpen ontem, até falei com o Nathan, porque ele ia arremessar nesta semana e foi removido porque estava sentindo o cotovelo de novo. E é o ligamento cruzado aqui, que é o ligamento quando rompe completo, é Tommy John. O dele não rompeu. Então, assim, você fica naquele medo, né? Você tem que tratar com todos os cuidados do mundo ali, botar numa redoma de vidro, porque se esse ligamento romper, é mais um ano inteiro, ou um ano e meio, às vezes até 2 perdidos para Tommy John, né? A gente espera que isso não aconteça e que ele realmente consiga aí se recuperar e aparecer nas majors esse ano, que era o que estava pintando. Eu lembro até quando ele se machucou, né? Acho que um perfil que cobre os minors do Red Sox falou, né? Que deve ser uma sensação muito assustadora você ter um cara tão bom
o risco de você pôr ele em jogo para ele machucar, né? Realmente é uma lástima que praticamente um ano inteiro de desenvolvimento que poderia ter desde cedo começado, né? Que diferença isso faria, inclusive, para o Phillies, né? Que tinha uma expectativa dele subir logo cedo e, enfim, por conta de detalhes, né? A gente fala que a Tommy John, para muitos casos, ela acaba sendo a trava que destrava, né? O cara às vezes ganha até mais confiança para não coisas que ele costumava tentar fazer, que tem essa restrição por conta de eventual lesão. A Tommy John às vezes acelera esse processo dele não ter uma possível lesão, porque ele já operou, né? Cada vez mais cedo os caras estão fazendo. Mas também os que nunca fizeram fica nessa expectativa de forçar um pouco mais, pode ser que estoure, né? Vamos ver se logo volta aí ao total potencial para poder jogar o Painter aí no Phillies. E outro cara que nasceu nesse mesmo ano, longínquo ano de 2003, o Felipe, é provavelmente o prospecto mais hypado da história, prospecto internacional, né? O cara é o maior bônus de assinatura da história dos Yankees, que é o Jasson Domingues. O cara assinou por 5,1 milhões de dólares. O cara já era comparado a Mick Mantle, a Mike Trout, a tudo isso, claro. Eu nunca acho que isso é uma coisa boa para um prospecto, mas ainda assim, nos primeiros anos ele correspondeu, né? Essa temporada ele tá muito abaixo na média de rebatidas, mas ainda continua potente, como se esperava que ele fosse, mas ainda assim precisando melhorar para chegar ano que vem ainda mais uma torcida tão chata e exigente como é a do Yankees, né? Ele vai chegar provavelmente em 2024 e talvez se ele ficar que nem o Volpe assim, rebatendo um pouco, a galera pegue mais no pé dele, pelo que se espera do Jasson Domingues. O grande problema, né? E aí o Luquiba também poderia falar sobre o fato de você estar em franquias tão chatas, né? De torcida tão incessante, faz com que o cara tenha uma carga ainda maior para se desenvolver, né? A gente falou isso quando o L. De La Cruz foi subir, né, Nathan? Que, o cara vai ser colocado em quarto para rebater, mas, numa franquia que não tem pressão, dá espaço para ele conseguir se desenvolver com calma, né? O Volpe subiu esse ano, no primeiro jogo, os caras já viram a jogada dele parecida com a do Derek Jeter, falou, caramba, né? Ó a pressão, o cara entra no jogo já, primeiro jogo já tá com essa carga toda, né? Então, esse é um fato que atrapalha em partes a formação dos atletas, mas a própria escada, né, conforme eles vão avançando de um nível para outro, vão agregando aí um pouco mais de desafio, os rebatedores principalmente, né, porque vai cada vez mais enfrentando arremessadores com mais tempo, né? Os arremessadores levam, às vezes, um pouco mais de tempo para desenvolver. Então, são caras que estão aí há 2, 3 anos já no mesmo nível, que apresentam um desafio muito maior para o rebatedor que acabou de chegar. Eu acho que o Domingues não tem ainda tempo, né? Tem espaço para desenvolver. A cultura do Yankees, aos poucos, tem mudado, né? Eles pararam de queimar prospecto a rodo para ter os jogadores prontos. Tem focado também em trazer gente da base, como há, 5, 10 anos não estava sendo, né? Então o Domingues, até pelo próprio Volpe ter tido esse espaço no elenco principal do Yankees, numa posição tão primorosa, né, como shortstop, o Domingues pode ficar tranquilo que tempo vai ser dado, né? E mesmo que não seja no Yankees, né, se for envolvido em troca, ainda assim tem tempo para desenvolver bem. Ô Henrique, agora a gente fala do melhor prospecto de arremessador canhoto da liga, o melhor prospecto de arremessador da história do beisebol, futuramente 10 vezes Cy Young, 7 vezes MVP, 8 vezes campeão da World Series, Kyle Harrison, Henrique. Eu falo sem clubismo algum, não tenho relação com ele, mas assim como o Painter, né, dadas as devidas proporções, o Painter chegou ainda um ano antes dele na verdade, eles começaram junto, né? Porque o Painter foi draftado em 2021 e o Harrison em 2020. Então, o Harrison não teve temporada para jogar de calouro. Começou no mesmo ano que o Painter, né? Então, de idade, o Harrison um pouco mais velho, mas de tempo jogando é a mesma coisa. O Harrison, desde que chegou na Minor League, é o segundo jogador com mais strikeouts. Ele é uma máquina de strikeouts. A única coisa que ele peca ainda é controle, né? Mas já tá ali na AAA dos Giants para chegar em breve na liga. E falando-se brincadeiras agora para muitos torcedores e scouts dos Giants ali analisam como o melhor prospecto da história do Giants em questão de arremesso. Inclusive compararam o Harrison ao Mad Boone, né? Ele falou que era um orgulho, mas ele queria ir com calma ainda. Pois é, e assim, isso aí só exemplifica mais uma vez o problema de se botar todas as expectativas num cara, né? Como o Yankees fez com o Jasson Domingues. Yankees é o maior exemplo de como não se tratar prospects, porque todos eles são próximos de Derek Jeter, Mickey Mantle, Yogi Berra, Babe Ruth, por aí vai, né?
No caso, o Kyle Harrison está fazendo valer, por enquanto. Realmente, assim, desde o Mad Bum é inquestionável que ele é o melhor prospecto de arremessadores, mas é o que você falou, o problema dele sempre foram os strikeouts. Ele até esse ano, né, ele até a Double A, que foi ano passado, ele dominava, mesmo com o número de walks alto, ele tinha strikeouts absurdos, era coisa de 13 por 9 entradas, era espetacular. Esse ano ele continua com esse número de strikeouts absurdo, mas o que eu tenho visto muito dizer é que ele está sofrendo com a zona de strike automática da AAA, porque isso realmente muda completamente a zona de strike, né? Pode até ser mais justo, mas ninguém está acostumado a lidar com ela. E ele é um cara que gosta muito de arremessar no topo da zona, que é um lugar em que juízes, né, os árbitros, normalmente dão um strike, mas na automática, enfim, né, ela está ali. É uma linha imaginária. Se não der, não deu. E ele está sofrendo com isso. Mas é algo que faz parte, algo que, em princípio, não está na Major League, né? Então a gente continua esperando ele manter esse nível, manter o desenvolvimento dele. E aí, provavelmente aparecendo que vem. Não está com cara de que vai aparecer esse ano, talvez no fim do ano, mas acho que ano que vem é uma certeza que ele entra no Spring Training como forte candidato aí a ser um titular da rotação já. Tá Eu mudo? acho que você tá mutado. Eu tô mutado, mas eu sou um idiota. Eu tava falando justamente com o Luquiba, que falou que lembrava bastante lá, né, no draft de 2021, que saiu o Meyer, saiu o Andrew Painter. Quem também saiu foi o Jack Leiter, né? Que inclusive todo mundo, eu garanto, eu não vi ninguém falar que o Pirates não tinha feito merda em deixar o Jack Leiter passar para pegar o Henry Davis. O Jack Leiter chegou já indo muito alto no top 10, top 100 prospects da MLB sem nem jogar. É um dos caras que eu vi nos últimos anos chegar com o maior hype na liga, mas até agora o Jack Leiter desde que ele chegou, ele só vai caindo no top 100 dos prospects da MLB, agora tá em 94. Ainda é um cara que tem muita esperança nele, né? Ele é um pouco mais velho do que o Painter e do que o Harrison, que falamos aqui agora, mas ainda assim, talvez não seja aquele absurdo todo. Claro, é só minor ainda, estamos falando único exclusivamente de minor, mas pelo hype que se tinha nele, esperava mais. Olha, Nathan, eu não tô tão pessimista com ele, não. Apesar de eu já ter me declarado eterno otimista, mas o Leiter ainda me agrada, né? A hype era porque aquela rotação incrível que você tinha, né, de Vanderbilt, você tinha ele, você tinha o Kumar Rocker, então tava todo mundo assim, qualquer um dos dois, a escolha tá justificada, né? O Leiter, o caminho dele, por enquanto, vem sim no caminho, teoricamente, até que tranquilo nas minors. Esse ano, os números dele podem não ser tão vistosos, mas eu me apego ao WHIP. Para mim, eu acho que é o número que mais mostra a evolução dele, e o WHIP dele não está tão alto assim, 1,42, né? Ele está quase na mesma proporção que o Kyle Harrison, que vocês tanto elogiam, né? Então, eu não acho que ele está com tantos problemas assim. Ele está com contagem de entradas, tanto que até o Texas tirou ele do último start, colocou ele na Liga de Desenvolvimento, provavelmente deve estar com receio aí de alguma lesão, alguma coisa do tipo. Eu não estou tão preocupado com o talento, porque o talento sempre teve. Eu acho até saudável que caia mesmo para 90, 90 e tantos, porque aí abaixa um pouco a expectativa, até porque o Rangers está dominando aí, então deixa ele lá desenvolver com calma, que ele é um cara que, para mim, ainda vai subir, ainda vai ser cara para brigar para Cy Young também. Ao mesmo hype que vocês estão, sem clubismo, no Harrison, eu tô no Leiter, eu gosto bastante dele. E só para dizer que, falando aí do problema do hype, né, esse é um ótimo exemplo. O Rangers achou uma boa ideia botar ele de cara na Double A, né? Para que testar antes 2 jogos, 3 que fosse, né? No nível mais baixo e ver como ele se sai. Aí tá sofrendo, mas também acho que ele tem que evoluir ainda. E mais um filho aí de jogador consagrado, né? O Al Leiter, que foi All-Star e venceu o World Series, né? Mais um que cresceu aí em volta da Major League Baseball.
Os últimos 2 drafts foram fantásticos com isso, né? O 2022, acho que nas 10 primeiras rodadas teve 3 ou 4 filhos de jogadores, e 21 também teve alguns, né? É bem engraçado quando a gente começa a ver que a gente tá velho nessas horas, né? Que você fala, pô, eu acompanho a carreira do cara, o filho do cara já tá chegando aí na liga. É isso. E, cara, ô Felipe, talvez eu comentei bastante com o Henrique desse cara na época, e eu acho que desde que eu assisto beisebol, ou talvez desse século, de muito tempo, seja o cara que tem o potencial para ser o mais absurdo, que é o Ethan Salas lá do San Diego Padres, né? Claro, ele tá jogando no Padres, ele tem a grande chance de ser amaldiçoado daqui para frente. Mas ainda assim, foi um bônus de assinatura de 5,6 milhões, o cara com 16 anos. Já chegou jogando muito bem na Rookie League, batendo home run, e tá prospectado para subir ano que vem já para a Major League. É esperado que o Ethan Salas chegue na Major League com 18 anos. Isso é um absurdo. Ele tem 17 anos, tá jogando muito. É catcher, o que aumenta ainda mais o absurdo, né? Porque é um cara que precisa se desenvolver mais, tanto quanto um pitcher, desenvolver muito. Mas o Ethan Salas, apesar disso tudo, já é esperado que chegue em breve na Major League. O cara, ele é um absurdo. Já tá figurando no top 50 do ranking. Ele já tinha o hype logo na janela, né? Acho que se eu não me engano, ele foi o número 1, né, dos prospectos de 2023. Enfim, o Padres, óbvio, abriu mão de muitos prospectos nos últimos anos aí pelas trocas que fez, mas também é um sistema que se destaca pelo volume, né, de jogadores que têm sido formados lá. É um time que está vindo de baixo aos poucos também, né? E o fato do Salas ter a oportunidade de ter contato com arremessadores de ponta, né? O próprio site da Major League destaca o fato dele trabalhar com um cara como o Yu Darvish, né? Que, tipo, você vai ver uma infinidade de arremessos, né? Então, para todo o processo de formação, como a gente falou no caso do Gabriel Gomes, né? De ter que estudar muita coisa, você estar num elenco aí ou numa franquia que te apresenta jogadores tão bons, né? De várias idades, né? Você tem desde um Fernando Tatis e um Soto que acabaram de começar, mas você tem caras mais veteranos aí no jogo também, que essa mistura toda acaba sendo super positiva para os jogadores em formação, né? De novo, o prospecto sempre tem um tempo aí de trabalho. O próprio fato de quando você vê um prospecto chegar na liga, ele dá aquele boom, né? Como foi o L. De La Cruz, os primeiros jogos, o cara põe fogo no jogo, às vezes dá uma queda logo em seguida, né? Normal. Beisebol é um esporte de muita... por ter muito tempo, né? Muitos jogos por dia, às vezes o cara tem altos e baixos, mas prospectos, quando são muito hypados desde o começo e bem trabalhados, eles tendem sim a ser bons jogadores assim que consegue se estabelecer nos elencos principais. Só para dizer que o Ethan Salas não foi nem para a Rookie League, não, já foi para Single A. O Padres foi com tudo nele, e ele não está com números espetaculares, mas está com números decentes, conseguindo bastante walk, não muitos strikeouts, e, cara, ele tem 17 anos, é surreal. O cara não pode beber nem no Brasil, que dirá nos Estados Unidos, né, que é 21 só. Ele vai estar na Major League ainda sem poder beber. Vai, com certeza. Ganhou dinheirão, mas não pode gastar, né? Eu acho que ano que vem é cedo para falar de Major League para ele, mas assim, daqui a 2-3 anos, como catcher mesmo, ele tem chance. Fiquei esperando para ver se não tinha travado, né? Mas é isso, Henrique. O pessoal do Padres comenta muito que ele vai chegar cedo. Eu fui perguntar ao Vitor Salviano, né? Porque eu não botei fé. Ele falou que tem gente que espera, mas a liga bota ele um pouco mais para frente, né? Mas vamos esperar para ver. Eu acho que também é muito cedo para ele chegar, mas a galera do Padres tem esperança que ele chegue mais cedo do que o resto do mundo espera, né? Mas é torcedor, então a gente não leva isso tanto em conta. Agora, para a gente finalizar o nosso podcast aqui hoje, vamos falar da finalização, né, dos elencos do All-Star. Falamos um pouco na última semana dos titulares, e agora foram selecionados os pitchers e os reservas.
Começando aqui pela Liga Americana, Luquiba. A gente tem Félix Bautista, provavelmente o melhor closer da liga essa temporada. O Enier Cano também do Baltimore Orioles. Luiz Castilho do Seattle Mariners. O Emmanuel Claser do Cleveland Guardians. Garrett Cole do New York Yankees. Nathan Eovaldi, o querido de vocês aí lá do Texas Rangers. Sonny Gray do Twins. Kevin Gausman, o maior pitcher da história lá do Blue Jays. Kenny Jensen do Red Sox. George Kirby do Mariners. Michael Lorenzen do Tigers, Shane McClanahan, o Cy Young lá, né, do Tampa Bay Rays, Shohei Ohtani dos Angels e Framber Valdez dos Astros. Vai destacar o Ohtani mais uma vez indo ao All-Star como rebatedor e como pitcher. Só não concordo se você falar que é do Blue Jays. Tem um homem ali atrás do Martins que, pelo amor de Deus, né? Aí você tá ofendendo, né? Eu sou maluco pelo Kevin Gausman. Não, cara, eu acho que não tem muita surpresa aí no elenco da Liga Americana. Os closers são esses mesmos que estão se destacando. Eu acho que até uma grata surpresa o Kenny Jensen, né, que parecia que estava numa espiral negativa ali no Dodgers, e aí de repente parece que está se reinventando numa liga que normalmente, numa divisão que normalmente não é favorável, né? Tudo bem que você teve Mariano Rivera dominando anos e anos, mas normalmente o East moe, né, os closers. Então a gente não estava tão otimista assim. Está tendo uma temporada boa. Eu acho que tá justo aí a convocação de todos esses nomes aí. Só com ênfase em Sonny Gray, que é um cara que do nada voltou a jogar no nível que ninguém esperava jogar. E Felipe, os jogadores, né, a line-up da American League, a gente tem o Salvador Pérez pela 8ª vez, né, do Kansas City Royals, Adley Rutschman são os catchers reserva, aí vem Vladimir Guerrero Jr. do Blue Jays, Whit Merrifield do Blue Jays também, José Ramírez do Cleveland Guardian, o brasileiro Bo Bichette, outro brasileiro a chegar no... É brasileiro sim, tá? Segundo o Felipe. Felipe me convenceu. Eu achava que não era, mas o Felipe me convenceu. Então o Bo é brasileiro. Confirmado também. Vander Franco, Jordan Álvares, Adolis Garcia, Austin Reis, Luiz Robert Jr., Julio Rodrigues, Kyle Tucker e o representante do Oakland Athletics, né? O Brent Hooker. Time bom no papel. Já alguns provavelmente terão chance, né? O Trout já liberou a vaga dele aí para um próximo. Mas é o que a gente tem mesmo, né? Destaque aí para o Blue Jays conseguirem emplacar bastante gente, mesmo não tendo um recorde tão dominante dentro da divisão, né? Mas ainda assim, os jogadores conseguiram. E aliás, até olhando para 2 anos atrás, né, em que o Bo e o Vlad foram até melhores, né, nessas seleções, tem gente um pouco melhor hoje. O time do Rangers está realmente dominando a seleção para o All-Star Game, mas a Liga Americana novamente vem com força bem pesada aí para um jogo das estrelas. Agora, indo para os pitchers... Oi? Só para dizer rapidinho, né, que tanto o Trout como o Judge não vão para o jogo, né, e eram titulares, então vão abrir 2 vagas aí no outfield da Liga Americana. Eu quero ver eles não colocarem o Julio Rodrigues de titular lá em Seattle. Inclusive porque as cerimônias, né, diz que vai ter Félix Hernandes e Shiro, vai ter quase a trindade toda aí de Seattle. Esse cara tem que começar jogando, sim. Eu acho que essa vaga é dele, com certeza. A segunda aí, no caso terceira, não sei, mas impossível ele não ser titular. É isso, né, Henrique? Agora os arremessadores da nossa queridíssima Liga Nacional, Dave Bednar, o Bednar que presta, o que não é um bush. Aí vem Alex Dias do Reds, o closer deles, Camilo Doval, o melhor closer da Liga Nacional, Bryce Elder do Atlanta Braves, Zach Gallen do Diamondbacks, Josiah Gray do Nationals, Josh Hader dos Padres, Mitch Keller dos Pirates, Clayton Kershaw em sua 10ª seleção para o All-Star, acho que nem vai, né? Machucou. Tem o Justin Steele do Cubs, Spencer Strider do Braves, Marcus Stroman dos Cubs e Devin Williams do Milwaukee Brewers, que dizem aí que é o melhor closer, mas eu fico com o Doval. Se não me engano, o Bednar, inclusive, entrou na vaga do Kershaw, por isso que tem 5 relievers na Liga Nacional. E assim, os relievers são ótimos, são eles que vão ter que segurar esse jogo para ganhar, né? Porque o que aconteceu com os arremessadores da Liga Nacional esse ano é inexplicável. Você ter Scherzer mal, Verlander lesionado, mas voltou mal também. Nola
também bem mais ou menos. E aí você tem... Burns. Josiah Gray entrou na cota, né? Entrou na O cota... Burns, pelo amor de Deus, também. Burns, esqueceu como se arremessa. Woodruff machucado. Sclafani também, não tá tão bem. Esse ombro cansado. Literalmente, não tô zoando. Ele foi para IL com o ombro cansado. Enfim, voltando aos All-Star, né? Justin Steele e Mitch Keller também reaprenderam a jogar, aprenderam pela primeira vez a jogar. Vai entender de onde. E o Josiah Gray só tá aí porque é do Nationals, tem que ter um. Se não fosse, não tava aí. Mas o resto até ok, né? Kershaw, Strider, Zach Gallen são aces. O Bryce Elder surgiu esse ano aí do nada. E o Stroman, o que você tem a dizer dele? O Stroman ele vai para o Giants daqui a pouco. Eu recusei no Fantasy do Luquiba, que me ofereceu de graça quase. Mas no Giants vai pegar. Ainda tenho fé. Vai para o Giants na deadline. O Felipe acabou de mandar aqui que o Stroman pulou fora do All-Star, falou que vai focar na temporada, já tá procurando uma casa em São Francisco, então ele preferiu não ficar ali em Seattle, passeando, vai focar numa casa nova, numa escola para os filhos, tá focado em ganhar o World Series, né? Tá certo o Stroman, Henrique. Apoio. E pra gente finalizar aqui, os reservas da Liga Nacional, Elias Dias do Rockies e o Will Smith são os catchers, quer dizer, o Will Smith é DH, né? Você fala isso sempre. Mas Pete Alonso e Matt Olson são os reservas da primeira base, Ozzy Albies é o reserva da segunda base e o Austin Riley é o reserva da terceira base, Dansby Swanson também é o reserva aí do shortstop. Se a gente for pegar aqui, é Matt Olson, Braves, Ozzy Albies, Brave, Austin Riley, Braves. Por um ano não era todo o infield do Braves ali na reserva, porque o Dansby Swanson agora... São 8 jogadores. Atlanta jogou 8 nomes para esse jogo das estrelas aí, é um dos recordes, né, praticamente. Impressionante. E o mais legal é que se juntar o contrato de todo mundo, não dá um, né? Porque o Braves com essa política aí de sequestrar familiar, né? Não dá o contrato do Rendon. E para finalizar, Nick Castellanos, Lourdes Gurriel Jr., Juan Soto e Jorge Soler, lá dos Marlins. Esses são os times, né, meu querido Henrique? A Liga Nacional vem esse ano aí para vencer e conseguir o mando de campo, porque o Manfred por baixo dos panos aí tá tramando para voltar isso esse ano. Vai anunciar depois do jogo. Que anuncie só se a Liga Nacional vencer. Eles estão esperando algum ano a Liga Nacional vencer para eles poderem usarem essa desculpa novamente. Tem razão. Vai ser isso. E agora vou fechar e a gente volta com nossas apostas. Agora, apostas que semana que vem já teremos o resultado, provavelmente. Eu vou começar com o Luquiba. Quem ganha o Home Run Derby, Luquiba? Eu vou no Rutschman. Você não teve coragem de apostar nele, eu aposto. Eu falei para você que é a minha aposta. Eu acho que ele vai vencer isso aí. Eu queria. Vou torcer por ele, mas minha aposta fica com o Pete Alonso, né? Não sei vocês, mas eu acho que o Pete Alonso vem para o tri. E você, Felipeta? Eu acho que vai dar um dos cubanos, hein? Eu vou apostar no Arozarena. Pelo show, eu vou apostar no Arozarena. E um destaque, né? Acho que são 3, se eu não me engano: Luiz Roberto, Adolis Garcia e Randy Arozarena. 3 cubanos de Cuba mesmo, né? Não importados, mas os 3 participando aí no Home Run Derby. Seu safado, o Arozarena é mexicano. Ele jogou por quem no WBC? Confirmado, o Arozarena é mexicano, vai defender o México lá. Henrique, você? Só para dizer que, se contar que o Vlad Guerreiro Júnior é latino e não canadense, onde ele nasceu, né? São 5 latinos no Home Run Derby aí. E eu vou, então, ficar com o Adolis Garcia, só para manter aí cada um apostando em um. Adolis, que está mostrando muita potência, vai ser uma revelação do Home Run Derby. E a match pra gente aí, Henrique, quem vai ser o All-Star do Jogo das Estrelas? O All-Star vai ser o Ohtani, porque onde o Ohtani tiver, eu aposto nele. Vai ter 3 strikeouts, 3 home runs. Não dá para não vai rebater 3 vezes. 2 home runs e 3 strikeouts. Pronto. É isso aí. Então, Luquiba, sua aposta para All-Star. Cara, eu vou apostar fora da casinha. Eu vou no Josh Young do Rangers. Filipeta.
Eu queria apostar no Ohtani, né, cara? Mas aí, para não ficar todo mundo apostando no mesmo, vou no Ohtani, vai. Eu vou ser clubista, vai no Ohtani mesmo. Acho que enquanto o Ohtani estiver em campo, não existe nenhum jogador mais interessante para se assistir. E eu vou apostar no Arenado, então. Na Arenado vai bater 2 home runs, fazer 3 defesas inacreditáveis lá. Vai ser um absurdo, meu querido Arenado. Se vocês quiserem, eu mudo, eu aposto no Camilo Doval. O Heider vai lotar as bases na nona entrada. Nenhum eliminado, uma corrida de vantagem para a Liga Nacional. Ele entra, consegue 3 strikeouts e vira. E sai ovacionado. Sai ovacionado. Carregado de campo. É isso. Agora o Henrique falou que o Pete Alonso, o pai dele é espanhol, então é mais um latino. Então eu faço o sacrifício de, no futuro aí, namorar com Adley Rutschman. E aí tem todos eles latinos. É o Home Run Derby versão latina. A gente pode botar o latino para tocar, né? Hoje é festa lá no meu AP. Mas sempre um prazer gravar esse podcast, falar com você. Um prazer lhe receber aqui, Luquiba. Um prazer receber você em mim, receber você na gente. Espero que você volte mais vezes aí para falar com a gente de beisebol. Obrigado, meus queridos. Foi um prazer estar aqui. E sim, com certeza, vamos fazer os intercâmbios, né? A gente invadindo aqui vocês e vocês também ali no nosso Zonecast. Eu acho que é uma mescla sempre interessante de fazer. É isso, né? Desculpa. Não posso eu ia falar de você, que você era gostoso, você dirigia o meu trenzinho, você controlava as minhas namoradas de bullpen, mas tudo bem, fala. Você é livre. Não, desculpa, mas não sou livre, eu sou o motorista, condutor do trenzinho. Enquanto o trenzinho existir, eu estarei conduzindo e cuidando dos seus filhos, que você não cuida, seu canalha. Agora você é um homem comprometido, né? Um homem apaixonado, mas seus filhos, você esquece, eu estarei cuidando deles. E prazer enorme estar aqui com vocês. Nunca tinha participado de entradas extras, né? Obrigado aí pelo convite. E sempre precisar, estamos aí. Cara, eu não me complica, não sou comprometido, não. Hein? Eu tô esperando ela voltar para mim, mas eu não sou comprometido. Mas, claro, meu coração é dela. Isso que meu coração está comprometido. Meu coração está comprometido. Pronto. Mas agora, para quem não sabe, para os ouvintes aqui, o lance do trenzinho é que em algum dia eu e o Henrique aí falamos que ia juntar ele e o Madison Bumgarner fazer uma oba assim lá no Oracle Park, e aí criou-se o trenzinho, para quem não sabe, dando um contexto aqui. Mas, Felipe, sempre um prazer falar com você também aqui nesse podcast, que hoje foi mais assim do que o normal, né? Porque se junta eu e o Henrique é uma patifaria só. Eu só tenho uma questão de ordem para falar, que assim, você acabou de revelar que você não é um torcedor legítimo do Giants, porque chamar de Oracle Park, desculpa. Eu conheço todos os fiéis que continuam falando de AT&T. O Henrique então, fala agora você se entregou. O Henrique fala Oracle Park também. Eu me rendi, eu desisti de falar AT&T todas as vezes. Mas o Henrique não conta, ele é café com leite, essas coisas. Valeu, Natan, valeu, Luquiba e Henrique, prazer receber vocês. E vamos lá, né? Beisebol torando aí, bastante coisa acontecendo. Vivo reforçando, né? Uma das melhores épocas para você começar a acompanhar o esporte, tem bastante informação legal, muita cara nova também no esporte, né? Fecho com um detalhe, Natan, 5 líderes aí de WAR, né? Uma das principais estatísticas para se medir quão bom um jogador é. Dos 5 primeiros esse ano, apenas um é norte-americano. Temos Ohtani, Acuna Jr., Vander Franco, Luis Robert, melhores que Kevin Gausman. Então, o beisebol mundial aí tomando conta da principal liga. Semana que vem estamos de volta. Valeu! É isso, nos vemos na próxima semana. Um beijo, um abraço a todos, obrigado pela audiência. Compartilhem e nos ajude. Tchau!